Olha, com a eleição de Jair Bolsonaro, os médicos cubanos deixaram o país e o Programa Federal Mais Médicos ficou desfalcado. Só no Rio Grande do Norte foram abertas 139 vagas. Muitos profissionais estão migrando de outros programas, como o Estratégia de Saúde da Família. E essas pessoas estão saindo, esses profissionais estão saindo para o Mais Médicos. É aquela velha história, descobre um santo para cobrir outro. Meu convidado hoje é Hugo Mota, responsável técnico pela Estratégia de Saúde da Família no Rio Grande do Norte. Boa tarde, Hugo. Boa tarde. O que é que está acontecendo? Explica para o nosso telespectador. Bom, nós temos um programa, que é o programa Mais Médicos, que esse programa veio justamente para prover de profissionais, equipe de saúde da família, que tinham dificuldade de encontrar profissional médico para consistir essas equipes. E no nosso estado nós temos 282 profissionais trabalhando. Do Mais Médicos. Do Mais né? Médicos. São brasileiros, estrangeiros e os médicos cubanos. Certo. Desses 282, 142 eram cubanos e hoje estão deixando o programa. Tá, por que 139 vagas abertas? Já que saíram 142. Pois é, então a gente já tinha 3 profissionais que eles iriam deixar mesmo o programa de qualquer maneira, porque tinham acabado a missão deles. É por isso que foram abertos só 139 vagas nesse edital. Perfeito. Agora, o que está acontecendo, e há uma queixa hoje de muitos gestores de saúde municipais, de que o programa Estratégia de Saúde da Família está sendo desfalcado por conta exatamente desse interesse de participar do Mais Médicos. É isso mesmo? O que a gente observou fazendo uma pesquisa na própria CESAP, comparando os profissionais que aderiram a esse edital com os que a gente já tinha registrado, que trabalhavam na equipe de saúde da família no nosso cadastro nacional de estabelecimento de saúde, a gente observou que 98 profissionais eles já compunham equipe de saúde da família. Sim. Então, eles estavam trabalhando na atenção básica, na equipe de saúde da família, e estão migrando para o programa Mais Médico. Trabalhar simultaneamente nos teus programas pode? Não pode. Não pode. O Mais Médico é um programa de provimento da saúde da família. Então, uma equipe de saúde da família composta por Mais Médico é uma equipe de saúde da família como outro qualquer. A diferença é só a forma de contratação do médico. Claro. Então, agora o médico, ele tem que ter uma dedicação mais exclusiva ao programa. Ele maior em termos de carga horária, né? Ele não pode estar ocupando 2 vagas ao mesmo tempo. Então, ele não tem condições de estar em um município, trabalhando numa equipe de saúde da família convencional e em uma outra do Mais Médico ao mesmo tempo. E como explica aí quase 100 profissionais trabalhando um pé lá e outro cá? Eles estão migrando. Eles migrando. Eles estão no momento de migração agora. Isso, eles estão no momento que eles aderiram ao edital para compor essas equipes Mais Médicos e estão deixando essas equipes convencionais da saúde da família, estão abrindo essa vaga e indo para uma vaga em outro município para compor essa equipe do Mais Médicos. Qual é a diferença salarial de quem faz parte do Estratégia de Saúde da Família para o Mais Médico? Eu sei que tem uma diferença aí e o Mais Médico se torna atrativo. Explica para a gente. Não tem como você dizer qual é a diferença, porque cada município tem sua estratégia salarial diferente. A gente tem municípios no estado que pagam em torno de 6 a 8 mil por profissional, o Mais Médico paga em torno de 11 mil e pouco, mas a gente tem município também que oferece 18 mil, 20 mil reais. Deixa eu saber se pagam, né? Um salário maior, 18 mil, que é bem maior do que o do Mais Médicos, se eu não me engano, é 11 mil, como você falou, 11.700. Se pagar uma dúvida. Mas a média no Estratégia de Saúde da Família é em torno de 8 mil reais. Em torno de 8 mil reais, no nosso estado. E também tem uma questão de pagamento de impostos, há uma diferença. No Mais Médicos parece que os profissionais estão mais isentos disso. Porque como é que é os isso? Mais Médicos, como eles não recebem salários, recebem uma bolsa, a bolsa ela é isenta de imposto de renda. Então, esses 11.700 são 11.700 puro e ainda recebem uma ajuda de custos pelo município, se ele não morar no município. Aliás, se ele for morar no município, mas ele não era daquele município, então ele recebe uma ajuda de custos para alimentação e para moradia. E o outro profissional ele não tem essa ajuda de custo. Então, no final das contas, é um pouco mais do que os 11.700. Hoje eu conversava com um gestor municipal e ele falava exatamente isso, quer dizer, com esse interesse pelo programa Mais Médicos, que pagaria melhor, muitos municípios iam ficar descobertos e inclusive serem forçados a aumentar esses salários em algum momento. Isso pode ocorrer?
Pode, porque ele tem, de alguma forma, recompor essas equipes dele. Né? Você ficar sem um profissional médico, o Ministério ele não fornece esse incentivo que cobre essas equipes mais médicas, porque o Ministério tem um valor que paga por equipe, mas ele só paga por equipes completas. A partir do momento que você não tem um médico compondo a equipe, então, depois de 60 dias, esse recurso pode ser bloqueado. Quantos municípios hoje estão sem médico? Você tem ideia, Hugo? Sem médico hoje, a gente não tem como fazer essa relação porque ainda não houve a migração completa. Nem dos médicos cubanos ainda não todos saíram, ainda está no processo de saída. Da mesma maneira, também os médicos que aderiram ao edital ainda nem todos se apresentaram. Porque tem um detalhe nessa história. Mesmo com as inscrições, isso não é garantia de que vai haver a migração. Não há garantia. Porque muitos desistem e não se apresentam para o trabalho. Então, é preciso esperar todo esse processo ser concluído. Né? Isso. Nós estamos juntos na comissão do Mais Médico, tanto o Estado quanto o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais, e o Ministério da Saúde, acompanhando o processo, monitorando, até 14 de dezembro, que é o prazo final da apresentação desses profissionais. Então, só em 14 de dezembro a gente vai ter mais claro quais municípios vão ficar desassistidos e quais aqueles que conseguiram recompor suas equipes. Eu tenho alguns dados aqui da Secretaria de Saúde. 222 equipes de saúde da família estão sem médico atualmente. Isso é um dado que foi apresentado pela Secretaria de Saúde. É muita gente, né? São muita equipes que estão inconsistidas. E são quantas equipes no estado todo? No hoje? estado hoje tem 1.040 equipes, em torno de 1.040. Então você tem aí quase 25% das equipes desfalcadas de médico. E como você bem falou, sem médico não há equipe, não há repasse, né? A gente já tinha problema antes na equipe do Mais Médico, porque a gente estava aguardando um edital desde junho, para recompor 41 equipes. Então, antes da saída desses médicos cubanos, a gente já tinha um déficit de 41 equipes só no programa do Mais Médico. Aí, quando houve essa saída dos médicos cubanos, aí a gente aumentou um problema que já existia. Você falou do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde. O Conselho fez um chamamento, fez um questionário, com todos os municípios. Aliás, todos responderam? Não, 158 municípios responderam o questionário, mas já dá para ter uma ideia mais ou menos de quanto vai ser desfalcado. 167, 158 responderam. Isso. Faltaram aí, deixa eu ver, 9, né? 9 que deixaram de responder, né? E qual era a importância de responder esse questionário, Hugo? É importante primeiro porque os dados que essa ZAP tem são dados do estado do Rio Grande do Norte. Então a gente tem dados dos médicos que trabalhavam nas equipes do nosso estado e migrou para o Mais Médico. Mas a gente sabe que tem muitos médicos que trabalham no Rio Grande do Norte e vão migrar para outros estados. Por exemplo, para Paraíba, para o Ceará ou até mais longe. Então, quando o COSEMS fez esse questionário, essa pesquisa do Conselho, pode ver também esses outros profissionais que estão migrando para fora do estado. Sim. E a gente não tinha esse acesso ainda. Porque a chamada, a convocação do Mais Médico é para todo o país, né? Nacional. Isso. O cara está trabalhando aqui, quer trabalhar no Rio Grande do Sul, pode. Pode. Né, se estiver inscrito. Olha, quais os municípios mais afetados com essa história dos médicos? Bom, a gente tem vários municípios que estão com problema. Mas os mais afetados? Uns aí, por exemplo, Rafael Godeiro é um que vai ter, pelo menos na pesquisa que a gente fez, talvez perca todas as suas equipes. Mossoró vai ter uma perda grande de equipes também. 14 equipes, então, de 14 equipes. Nova Cruz. Nova Cruz. Eles vão ter vários municípios que vão ter uma grande perda de profissional. Aqui na região metropolitana de Natal, você tem ideia de algum município? Seramirim? A gente tem alguns que vão perder, só que os médicos cubanos, eles não eram tão grandes em quantitativo aqui no na nossa região. Se eu não me engano, eles estavam em 65 municípios do nosso estado. Né? Então, aqui em Natal temos também, por exemplo. Aqui, só que a gente só tem um médico cubano aqui em Natal. Então a saída deles não altera muito. No caso de Natal, não é tão problemático assim. É mais problemático naqueles municípios mais do interior, e principalmente aqueles pequenos, que só tem um profissional, tem 2 profissionais. Aí quando você perde aquele profissional, você perdeu todo o médico da cidade. Hugo, os médicos cubanos, acredito eu que os estrangeiros, o Mais Médico não tem só cubano. Não. Eles são obrigados a ir
para o município onde são destinados. Não é o caso do médico brasileiro, que passa a ter uma opção de ir ou não ir. Às vezes até destacado para ir para aquele município, ele não vai, nem se apresenta. Dizem que é o grande problema da contratação de brasileiros. O que é que você acha disso? Na verdade, o médico estrangeiro ele também pode escolher o município que faz. Ele tem, quando o profissional ele adere ao edital, ele entra no sistema e tem uma lista de municípios que ele... Mas no caso dos cubanos, eles... Não, mas o cubano é feito um outro tipo de contratação. Mas quando se abre o edital, sempre foi assim, abriu o primeiro edital para o médico brasileiro, depois para os formados no exterior, seja então, estrangeiro. A regra vale para o estrangeiro também. Claro. Vale para o estrangeiro também. Ele seleciona dentro de uma lista aqueles municípios, primeira prioridade, segunda prioridade, terceira prioridade, para onde ele gostaria de ir. Mas, repito, a exceção eram os cubanos, porque o caso, modo de contratação dele foi pela OPAS, né? Isso. Uma organização internacional de saúde. Eles não tinham muita escolha, não. No caso, eles iam para as vagas que ficaram sobrando. Quando eu abri a vaga para os brasileiros, aqueles municípios que não eram contemplados, aquelas vagas que não eram contempladas, abriam para o estrangeiro, ou então para o brasileiro formado no exterior. Aí eles faziam a seleção daquelas vagas que sobraram, e mesmo assim, se sobrassem as vagas, alguma vaga, aí sim que iam para os médicos da cooperação. Agora, eles iam destinados para aqueles municípios já. Eu queria que você comentasse uma coisa. A manchete está no Estadão de hoje. Só 1/3 de novas vagas de graduação vai para áreas prioritárias do Mais Médicos. Além de levar profissionais a regiões mais afastadas, o programa previa abrir 11,4 mil postos de graduação com foco em cidades do interior sem escola médica. A preferência dos médicos brasileiros, se eu não me engano, são 20 mil formados todos os anos no país. Esses são os grandes centros, né? Porque são centros mais atrativos. Você tem tanta atratividade de lazer, cultura, né, como também atração por formação. Então, para o médico, financeiramente e culturalmente, fica melhor trabalhar nos grandes centros. O Mais Médico, além da questão do provimento de profissionais, ele tinha também uma outra característica, que era a formação. E, com isso, a gente estava pensando em fazer o quê? A interiorização da formação. No nosso estado aconteceu isso. A gente foi aberta uma escola de medicina em Caicó e uma outra em Mossoró, que é a da UFESA. Da UFESA e o campo avançado da UFRN em Caicó. Já com essa ideia de interiorizar. Porque aí você, por exemplo, teria aqueles profissionais que era da região do Seridó formando-se em Caicó e podendo trabalhar, por exemplo, na região do Seridó. Isso. Da mesma maneira lá em Mossoró. É isso, que esse quadro melhore, que a gente tenha médico em todas as cidades. Né? A gente só não pode ficar sem saúde, né? Claro, vamos aguardar até 14 de dezembro. Depois de 14 de dezembro, provavelmente vai ter um segundo edital para chamar outros profissionais, principalmente os formados no exterior, para tentar recompor essas vagas. Aí a gente vai ter uma situação mais clara do quadro que a gente se encontra hoje. É isso aí. Eu conversei com o Hugo Mota, responsável técnico pelo Estratégia de Saúde da Família do Rio Grande do Norte, Secretaria de Saúde Pública aqui do Estado. Hugo, muito obrigado por sua presença. Obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Siga pela programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.